Você se sente como uma nota fora de uma partitura. Em um mundo onde todos parecem seguir o mesmo ritmo, a mesma melodia, você se percebe em um compasso diferente. Uma inconfessável sensação de não pertencimento, de estar sempre à margem, observando a vida como se ela fosse um roteiro do qual você não faz parte. E, enquanto os outros se acomodam em um conforto previsível, uma inquietude constante te habita, um sussurro persistente de que há algo mais, algo que a maioria não vê ou não quer ver. Você já percebeu que sua mente não opera nos mesmos trilhos que a dos outros? Que você capta nuances que a maioria ignora, que sente com uma profundidade que chega a ser exaustiva? Isso não te torna estranho. Te torna raro. Uma preciosidade em um mundo de cópias. E essa raridade, essa sua essência, tem um preço. O mundo, em sua busca por padronização, tentou te encaixar em moldes que nunca te serviram, tentou te silenciar com rótulos e te domar com expectativas. Mas, mesmo em silêncio, você resistiu. E é exatamente essa resistência que te diferencia, que te coloca em um caminho solitário, mas verdadeiro. Este vídeo não é sobre mudar quem você é sobre te lembrar. Você pertence a uma espécie única, e mesmo que ninguém compreenda o que você carrega, isso não diminui o seu valor. Pelo contrário, apenas o confirma. Se este vídeo tocou algo em você, se fez sua alma reconhecer um pouco da sua própria história, por favor, se inscreva no canal e ative as notificações. Aqui, não falamos para a multidão, falamos para aqueles que são diferentes, para os raros, para os escolhidos. Vamos juntos. Desde muito cedo, algumas pessoas percebem que não se encaixam nos padrões. Elas veem o mundo com uma profundidade que transcende o cotidiano. Sentem o ambiente de uma forma tão intensa que o que é banal para os outros, para elas é sufocante ou iluminador. Carregam consigo questionamentos que a maioria nem ousaria pronunciar em voz alta. E esse desconforto, essa sensação de estar deslocado, não é por acaso. É um sinal. Uma confirmação de que você não foi feito para seguir o fluxo, mas para criar novos caminhos. Ser raro não é uma escolha. É uma condição da alma, algo que você carrega em sua essência. Talvez você tenha tentado se adaptar, se esconder, imitar o comportamento dos outros para se sentir parte. Mas algo dentro de você sempre se rebelou. Não é teimosia. É a sua natureza te lembrando de quem você realmente é, por trás de todas as máscaras. O mundo adora o previsível. O sistema recompensa aqueles que repetem, que obedecem, que se encaixam. Pessoas raras perturbam, porque não podem ser facilmente rotuladas. Elas não seguem fórmulas prontas. E é precisamente por isso que são tão necessárias. Onde tudo é igual, o diferente se torna um farol. O fora do comum se transforma em bússola. Talvez você tenha sido chamado de dramático, de complicado, de sonhador, ridicularizado por sentir demais ou pensar demais. Mas isso não é uma fraqueza. É uma percepção aguçada. É a sua capacidade de enxergar além da superfície. Os escolhidos não foram feitos para viver na camada superficial das coisas. Eles mergulham fundo, mesmo que a água seja turva e a pressão seja grande. Essa profundidade te colocou em conflito com a superficialidade do mundo. Relacionamentos vazios, conversas superficiais, ambientes artificiais. O que é suportável para a maioria, para você é sufocante. Não é arrogância. É sensibilidade e consciência. Enquanto a maioria se contenta com as aparências, você busca o significado. E essa busca, mesmo que solitária, é parte da sua vocação. Você tem uma missão que ainda não foi totalmente revelada, mas que já está em andamento. Cada conflito, cada momento de desconexão, cada crise existencial fez parte da sua preparação. A sua história te moldou para suportar o que muitos não suportariam. Atrás do sentimento de não pertencimento, existe uma chave. Você não foi feito para caber, você foi feito para transbordar. Sua presença incomoda o que é falso. Seu olhar revela o que está escondido. Seu silêncio provoca mais do que muitos discursos. Os escolhidos não se destacam por buscarem atenção, mas porque carregam uma verdade que não pode ser ignorada. Mesmo sem entender tudo, você sente que existe algo maior guiando seus passos. É como uma força invisível que te impede de parar. Uma direção contrária à multidão, que exige coragem. Porque caminhar sozinho nem sempre é uma escolha. Às vezes, é a consequência de ser verdadeiro. Muitos tentarão te diminuir. Vão te chamar de complicado ou de exagerado.
Mas você não nasceu para se encaixar em rótulos. O que você carrega não pode ser definido com palavras comuns. Sua essência é rara, e tudo que é raro assusta, mas também transforma. Você não é o problema. Você é a resposta que o mundo ainda não compreendeu. Algumas pessoas nascem com uma inquietação que não pode ser explicada. Elas observam o mundo e sentem, mesmo sem saber o motivo, que algo está errado com a forma como as coisas funcionam. Desde cedo, aprendem que certos comportamentos são esperados, mas, em vez de seguir, elas questionam. Em vez de obedecer, elas analisam. O sistema social, familiar e até religioso tenta moldar a todos de uma mesma forma. Somos ensinados a nos comportar, a seguir regras invisíveis, a não incomodar. Mas você nunca conseguiu se encaixar nisso sem sentir que estava traindo algo dentro de si. Isso não é rebeldia. É percepção lúcida. É o seu espírito se recusando a aceitar o artificial. Onde muitos se calaram para evitar conflitos, você escolheu falar a verdade. Onde outros aceitaram os limites como destino, você viu a barreira como um convite para ir além. E isso te manteve distante da maioria, mas te aproximou da sua essência. O espírito que te impele a quebrar estruturas não veio de uma revolta, mas de um chamado. Existem códigos neste mundo que precisam ser desfeitos, regras que nunca foram justas, e você não está aqui para se adaptar a elas. Você está aqui para expô-las e reconstruir o que faz sentido. O problema é que o sistema não sabe o que fazer com pessoas como você. Elas não se submetem, não se curvam, não seguem sem pensar. E isso ameaça o controle. É por isso que eles tentam te desacreditar. Te chamam de exagerado, de o que complica tudo. Mas a verdade é que o seu olhar perturba o conforto das mentiras. Você incomoda não porque faz barulho, mas porque enxerga o que ninguém mais vê. Você é a falha no código que mostra que o programa está obsoleto. E não importa o quanto tentem te pressionar na normalidade, você sempre encontra uma brecha, sempre questiona, sempre desafia. É como se o seu espírito tivesse sido projetado para não ser domesticado. Muitos tentaram rotular esse seu jeito. Disseram que você precisa ser mais flexível, menos intenso, mais controlado. Mas o que eles não entendem é que, se você cortar esse fogo, você corta o propósito junto. O seu desconforto é precisamente o que te mantém acordado. Sua irritação é o que aponta para onde mais ninguém está olhando. Você não nasceu para andar em fila. Não nasceu para saudar o medo disfarçado de tradição. O seu espírito indomável não é um defeito de fabricação. É a ferramenta exata para quebrar ciclos que aprisionam. Cada vez que você se recusa a seguir o que não acredita, você enfraquece um sistema que sobrevive da obediência cega. Quem tenta viver sem pensar, sobrevive. Quem vive com consciência, transforma. E essa transformação começa com você. Mesmo quando o mundo tenta impor regras, você continua sendo a exceção. E não há nada mais poderoso do que alguém que caminha com a consciência de que não precisa da permissão dos sistemas para seguir sua missão. Existem pessoas que entram em um lugar e passam despercebidas. Outras, sem dizer uma palavra, mudam o clima do ambiente. Você pertence ao segundo grupo. A sua presença carrega um tipo de peso que não é físico, mas é profundamente sentido. Não é arrogância, é energia. E essa energia, mesmo que você não perceba, afeta tudo à sua volta. Desde cedo, você pode ter notado isso. As pessoas se comportavam de forma diferente perto de você. Algumas te olhavam com curiosidade, outras com resistência. Muitos não conseguiam explicar o porquê, mas algo neles mudava simplesmente por você estar ali. Esse tipo de reação não é comum. É o resultado da atmosfera que você carrega. Uma atmosfera que não é feita apenas de palavras bonitas ou de uma postura confiante, mas sim das dores que você já superou, das verdades que você escolheu defender e das feridas que se transformaram em força. Enquanto muitos se esforçam para chamar atenção, você a atrai sem tentar. E isso não é algo que você pode simplesmente desligar. A sua presença fala antes da sua boca. O seu olhar revela mais do que muitos discursos. Você não precisa se afirmar. Você simplesmente existe. E isso, por si só, provoca. Algumas pessoas se sentirão desconfortáveis perto de você sem motivo aparente. Isso acontece porque a sua presença ativa nelas o que está escondido. Se há verdade, ela será fortalecida. Se há mentira, ela será exposta. Você não força isso,
mas o que você carrega obriga os outros a se olharem no espelho. Por isso, ambientes que não estão alinhados com a sua essência rapidamente se tornam pesados. Você sente, percebe, e se insistir em ficar, acaba sendo drenado. Isso não é hipersensibilidade. É coerência espiritual. O seu interior já não negocia com lugares onde existe pretensão. Sua presença não é neutra. Onde você entra, o ambiente muda ou você não consegue ficar. Isso já te fez deixar lugares que pareciam promissores, mas que sufocavam a sua verdade. Isso te afastou de pessoas que, embora sorrissem, não suportavam a sua profundidade. E tudo isso foi necessário. Quem você perturba aqueles que vivem de aparências, mas atrai aqueles que buscam a verdade. Você funciona como um filtro, que separa o superficial do essencial. Onde você está, as máscaras caem. E por mais que isso irrite alguns, liberta outros. Ser assim é um desafio. Às vezes você se sente sozinho, mas é precisamente essa força invisível que garante que você jamais será esquecido. Mesmo em silêncio, você fala. Mesmo distante, você permanece. Sua presença é uma marca. E quando você entende isso, começa a escolher com mais cuidado onde pisa, com quem anda e o que carrega. Porque a sua atmosfera é rara e tudo o que é raro deve ser preservado. Nem todas as batalhas que você enfrenta começaram com você. Muitas dores, medos e limitações que te acompanharam ao longo da vida não foram criadas pelas suas escolhas. Elas foram herdadas, como se viessem no sangue, no olhar da família, nos silêncios que ninguém ousava quebrar. Você sente que algo precisa mudar, mas não sabe exatamente o que. Esse sentimento não é só seu. É o reflexo de ciclos que se repetem há gerações. Famílias com padrões de escassez, medo, culpa ou abandono. Situações que se repetem como se estivessem presas a um roteiro invisível. Embora ninguém fale sobre isso abertamente, todo mundo sente. Só que você sente mais. Você não pôde ignorar. Você começou a notar essas repetições. O mesmo tipo de dor passando de pai para filho, o mesmo tipo de fracasso disfarçado de destino. E quando você olha para dentro, percebe que talvez você tenha sido escolhido justamente para romper com isso. Muitas vezes você se sentiu sobrecarregado, como se carregasse um fardo que não compreendia bem. Como se a sua vida fosse mais intensa, mais difícil, mais confusa. É porque o que pesa sobre você não é só seu. É o acúmulo de gerações que apenas sobreviveram. E agora, com você, chegou o momento da mudança. Você não foi escolhido por acaso. Você é quem vê, quem sente o que os outros aprenderam a ignorar, quem questiona o que todos aceitaram como normal. E esse seu olhar diferente é o que te torna perigoso para o padrão. Você não repete, você interrompe. Quebrar heranças invisíveis exige coragem, porque exige ser diferente de quem veio antes. Exige fazer escolhas impopulares, estabelecer limites onde não havia nenhum, romper com alianças silenciosas que foram passadas como tradição. E, às vezes, isso significa ser incompreendido por aqueles que ainda vivem presos ao passado. Você não veio para repetir a dor. Você veio para quebrá-la. Isso não te faz melhor que ninguém, mas te faz responsável. O que você cura em si mesmo, também cura na linhagem. Cada ciclo que você fecha abre possibilidades para aqueles que virão depois. Muitas pessoas vivem a vida baseadas no que viram funcionar para os outros. Elas seguem caminhos familiares, repetem fórmulas e esperam os mesmos resultados. Mas com você, nunca foi assim. Os conselhos não pareciam se encaixar. As soluções prontas não funcionavam. Era como se você estivesse seguindo um mapa que mais ninguém podia ver. Isso te causou confusão. Enquanto todos os outros seguiam rotas claras, você se encontrava abrindo trilhas em terrenos que pareciam inexistir. Você sempre ouviu frases como: "Isso não vai dar certo, ninguém nunca fez isso." Ou: "Por que você não faz como os outros?" Mas algo dentro de você sempre soube que o seu caminho não seria comum. Você foi projetado para andar onde outros ainda não pisaram. Isso não é fácil. Muitas vezes, parece solitário, inseguro e até absurdo. Mas é precisamente isso que te torna necessário. Você está construindo raízes que um dia outros usarão como referência. Você não é um repetidor. Você é um desbravador. Enquanto muitos esperam por sinais externos e confirmações, você aprende a confiar no que sente por dentro. O seu senso de direção não vem da lógica. Vem da intuição, do discernimento,
de algo que te chama sem precisar de explicação. É como se a sua alma soubesse para onde ir, mesmo que os seus olhos não vejam nada à frente. Esse seu jeito de caminhar confunde quem está preso no conhecido. As pessoas te olham como se você estivesse perdido, quando na verdade, você simplesmente não está onde elas podem compreender. Seus passos não fazem sentido para aqueles que só reconhecem o terreno que já andaram. Mas você não foi feito para repetir caminhos. Você foi feito para abrir estradas. O desafio é continuar, mesmo quando ninguém entende. Manter a fé, mesmo sem garantias. E é aqui que muitos desistem. Mas os escolhidos continuam. Não por teimosia, mas porque reconhecem um chamado que bate mais forte do que a opinião dos outros. Haverá dias em que você se sentirá cansado, quando duvidará se realmente está fazendo a diferença. Nesses momentos, lembre-se que a sua vocação não depende do que os outros veem. Ela depende da obediência ao que você sente. O céu age onde a entrega e você tem feito isso há muito tempo. O poder azul não exige que você brilhe aos olhos do mundo. Ele apenas pede que você continue sendo luz onde tudo parece escuro. E mesmo que não haja aplausos, a sua missão está sendo cumprida. E cada vida tocada por você já é uma semente plantada para algo muito maior do que você pode imaginar. Carregar o poder azul é carregar algo que nem sempre pode ser explicado, mas que é sempre sentido. É como caminhar com o coração exposto. Você sente o que está por trás das palavras, percebe as dores ocultas, identifica perigos que ninguém menciona. E tudo isso pesa. Pesa na mente. Pesa no corpo. Pesa na alma. Há dias em que o cansaço chega do nada. Você já acordou exausto, mesmo tendo dormido bem. Isso acontece porque o seu espírito absorve o que está ao seu redor. O ambiente te afeta. As emoções dos outros te tocam. A dor do mundo se apoia em você, como se te escolhesse para interceder. Esse peso não é uma punição. Faz parte da missão. O poder azul não opera levemente, porque carrega a cura. E toda cura exige entrega. O que você sente não é só seu. Muitas vezes é o fardo espiritual que outros colocaram sobre você, porque Deus sabe que você irá perseverar e orar. Você não pediu por esse presente, mas ele está lá e o céu confiou a você algo que exige responsabilidade. Por isso muitas vezes você sente que não consegue relaxar, que precisa estar alerta o tempo todo, como se a sua sensibilidade estivesse sempre ligada mesmo quando você só quer descansar um pouco. Há momentos em que você quer desligar, parar de sentir, parar de perceber, mas você não pode. O presente não tem botão de pausa e isso pode parecer injusto. Mas Deus nunca te dá algo que você não possa carregar. Ele te fortalece no processo. Mesmo quando você não sente, há algo que te sustenta por dentro. Esse peso silencioso que te acompanha é, na verdade, uma espécie de combate espiritual. É como se a sua vida estivesse em constante guerra, mesmo em momentos de calmaria, porque o que você carrega é perturbador. A sua presença move atmosferas. O seu espírito se levanta quando o mal tenta se aproximar. Você provavelmente já percebeu isso. Situações estranhas acontecem ao seu redor sem razão clara. Pessoas que estavam bem de repente se transformam. O clima muda. A paz desaparece e você sente isso, mesmo sem saber o porquê. Mas tudo isso mostra como o poder azul reage ao que é invisível. O peso que você sente é muitas vezes o reflexo de uma batalha que não começou em você, mas passa por você porque você é uma ponte. Você é cobertura espiritual para pessoas que nem sequer sabem disso. Você intercede, carrega, sustenta, muitas vezes em silêncio, enquanto o mundo segue distraído. E por mais doloroso que seja, isso faz parte do seu propósito. Você não foi chamado para ser comum. O céu te separou para viver com profundidade, com intensidade e com impacto. Mesmo que não percebam, mesmo que não entendam, Deus vê tudo e honra cada lágrima derramada em silêncio. Quando você sentir esse peso novamente, respire fundo e lembre-se que isso também é ministério. O que você está vivendo não é em vão. É o Espírito agindo através de você. Às vezes sem aviso, às vezes sem recompensa visível, mas sempre com o resultado eterno. Porque o que vem do céu nunca é pequeno. Você não pode ver os frutos agora, mas eles estão sendo plantados a cada oração dita em silêncio. Toda vez que você conforta alguém sem palavras. Cada momento em que você sente e ora sem saber o motivo. Isso é o poder azul sendo usado exatamente como Deus planejou. Chegar até aqui não foi fácil. Você lidou, sentiu, refletiu
e mesmo sem entender tudo, algo dentro de você se moveu. Este movimento não é pequeno. É o sinal de que a ativação do poder azul já começou. Não é mais uma teoria, nem uma promessa distante. É realidade. É presente. É agora. O que você carrega não é um presente comum. É uma marca espiritual. Um código silencioso que apenas os escolhidos carregam. Por muito tempo você tentou se encaixar no mundo. Mas agora, você entende que não nasceu para se encaixar. Você nasceu para transformar. O poder azul não te isola. Ele te posiciona. Você não é um acidente. Você não é um exagerado, nem é frágil demais. Você é sensível porque foi criado dessa forma. Deus te projetou com essa sensibilidade porque Ele sabia que esse seria o caminho para curar, acolher, guiar. O que muitos evitam sentir, você sente profundamente. E é exatamente isso que o céu usa. Esta ativação é invisível, mas poderosa. Ela começa com a consciência. Quando você para de pedir desculpas por ser quem você é, quando você para de esconder o que sente, quando você entende que sentir não é um problema, é uma ferramenta. É a forma como o céu fala com você e também através de você. Agora que você reconhece o que carrega, tudo muda. Você começa a perceber que cada momento difícil te preparou. Cada silêncio foi um polimento. Cada lágrima, um alerta. Nada foi em vão. A sensibilidade que quase te sufocou, hoje te liberta, porque agora você sabe que ela tem uma direção. E essa direção vem de Deus. Talvez a jornada ainda pareça confusa. Talvez as perguntas continuem. Mas não se preocupe com todas as respostas agora. A ativação não exige clareza total. Ela exige entrega. A partir do momento em que você aceita o chamado, o céu começa a te guiar passo a passo, dia após dia. Não seja tão duro consigo mesmo. Você não precisa acertar tudo. Você simplesmente precisa estar disponível. O poder azul não exige perfeição. Ele exige verdade. Ele se manifesta em pequenos gestos, em palavras sinceras, no abraço que acalma, na oração que ninguém vê. É aí que a sua missão começa a dar frutos. A sua caminhada não termina aqui. Na verdade, ela está apenas começando. Agora, com mais consciência, mais fé, mais identidade. O que antes era confuso, agora faz sentido. Você percebe que a dor tinha um propósito, que o silêncio era proteção, que a sensibilidade era poder disfarçado de fraqueza. Se por muito tempo você duvidou de si mesmo, hoje é o dia de acabar com essa dúvida. Você foi escolhido, separado, marcado e nada pode apagar o que Deus colocou dentro de você. Nem o medo, nem a crítica, nem o passado. O céu já te reconheceu e o poder azul já está fluindo. A sua presença é necessária. A sua escuta é cura. A sua sensibilidade é uma ferramenta. Cada vez que você se posiciona, mesmo com medo, você avança. Toda vez que você escolhe sentir em vez de fugir, o céu responde. Você não caminha sozinho. O dom em você é a prova de que o Espírito está te guiando. Então, continue. Mesmo sem entender tudo, mesmo que ninguém veja, mesmo que doa às vezes, continue. O poder azul foi ativado para não te aprisionar, mas para te libertar. E agora que você o reconheceu, nada mais será o mesmo.